Os pais são a nossa porta para o mundo. Vamos falar um pouquinho dessa afirmação. Eu sou a Juliana, facilitadora de constelações familiares e terapeuta transgeracional. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a relação com os pais. É complicado falar sobre as relações com os pais, sabe? Isso se deve a um fato muito interessante, a comparação que nós fazemos com a relação com as nossas mamães. Em algum lugar em nós existe um mecanismo, inconscientemente, é óbvio, de comparar essas duas figuras igualmente importantes da nossa vida. Quem não se lembra, desde quando a gente é pequenininho, aquela velha pergunta: você gosta mais do seu pai ou da sua mãe? E isso reverbera na nossa vida adulta, não obviamente como uma brincadeira, mas de fato, muitas vezes a gente compara essas duas relações e acredita que o pai, principalmente, foi muito negligente, muito ausente, né? Faltou presença em relação com a minha mamãe. Só que perceba, por que é mesmo que eu precisaria de duas pessoas para desempenhar o mesmo papel? Isso não acontece nem do ponto de vista biológico. A gente sabe que para nascer um ser humano é necessário um ser vivo, né? É necessário algo muito específico de um macho ou de uma fêmea. Para nós humanos, nós precisamos do espermatozoide, que é algo muito específico que vem de um homem, e do óvulo, que é algo muito específico que vem de uma mulher. E ao longo da vida, nós continuamos a receber presentes, atributos muito específicos do pai e outros muito específicos da mãe. E daí vem essa confusão de acreditarmos que nós vamos receber dos dois a mesma coisa. E como os pais têm um papel definitivamente secundário em relação à mãe, principalmente nos primeiros anos de vida, nós interpretamos isso muitas vezes como uma ausência. Os homens, naturalmente e instintivamente, desempenham um papel diferente das mulheres naquilo que se refere ao sistema familiar, por uma questão mesmo de gênero, não simplesmente uma questão cultural. Lá nos primórdios, na primitividade, eram bem definidos esses papéis por uma questão literal de sobrevivência, de cooperação. E isso instintivamente é carregado até os dias de hoje. Então, os homens são mais para fora, muitas vezes eles olham mais para o trabalho, literalmente o trabalho que dá ter mais filhos, quanto isso vai custar, e toda essa questão ligada à proteção que vem hoje em dia muitas vezes materializada como um prover. E muitas vezes, justamente por desempenhar esse papel mais externo, nós acreditamos que faltou ali presença, atenção. Não que isso não seja algo que eu queira e possa ter, mas eu preciso compreender que se aquilo não aconteceu comigo, eu não posso simplesmente comparar isso com aquilo que foi recebido da minha mamãe. São papéis diferentes. Instintivamente se tem imbuído ali um instinto, algo diferente, um valor diferente para um papel e para o outro papel. Os pais, nós muitas vezes dizemos que eles são o não fazer. E justamente por isso é que eles são a porta para o mundo. Justamente por eles não fazerem tudo por nós, como instintivamente, ao contrário, as mães, as mulheres se sentem no papel a necessidade de fazer tudo para os filhos, por vezes inclusive de vencer desafios para os filhos, para que eles não percam, para que eles não errem. Instintivamente, a maioria das mulheres tem esse tipo de olhar, né? O homem vem justamente para não fazer, para equilibrar essa relação, para que eu compreenda que preciso fazer por mim. É dele que eu recebo essa noção de coragem, a noção de confiança e a noção de segurança. Da mamãe eu recebo outros atributos diferentes desse, por conta do papel específico que cada um deles tem na nossa vida. Nós precisamos ter um olhar de respeito, de honra e gratidão ao homem que nos deu a vida, ao papel de pai que ele tem. Nós sabemos que como homem, ele tem e pode ter muitos defeitos. Todavia, a gente precisa compreender que ele é um homem comum, é um ser humano normal como eu, como você, e que obviamente ele erra. Isso é um fato. Ele também teve um pai e uma mãe imperfeitos, pessoas que também eram humanas e que obviamente não são perfeitas.
Logo, muitas vezes ele consegue dispor, inclusive, daquilo que recebeu. Então eu preciso compreender em mim qual é o nível de expectativa que eu gero nessa relação, considerando ainda aquilo que eu falei sobre a comparação que eu faço com a relação com a mãe. Nós temos outros vídeos aqui que falam da relação com a mãe. Temos outros que falam da relação de casal, dos pais. Então fique atento a outros vídeos que podem lhe ajudar a lançar um olhar diferente sobre o seu papai. Não deixe de deixar as suas dúvidas, comentários, sugestões, críticas também aqui nos nossos comentários. Fique à vontade. Gratidão imensa por nos acompanhar até aqui. Se você nos segue pelo YouTube, não deixe de se inscrever e clicar no sininho para receber todas as semanas os vídeos inéditos. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. E não deixe de sugerir também temas para os nossos vídeos, ok? Gratidão, até mais!